Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreoni Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Olá. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me escuta aqui neste primeiro episódio do podcast Devaneios Filosóficos. Quem fala com vocês é Andreoni Teles Medrado, mas nas redes sociais eu estou como Andreoni Medrado. Tenho neste momento 37 anos. Eu sou uma pessoa negra, uma pessoa não binária, uma pessoa ateia, uma pessoa não heterossexual. E eu sou um monte de coisas que a gente vai conversando ao longo dos episódios e ao longo da nossa jornada aqui nos Devaneios Filosóficos. Esse primeiro episódio ele tem um assunto assim para falar que é mais para apresentar um pouco como que funciona aqui esse episódio, esse podcast e também para mostrar para que viemos, né? Por que eu estou aqui gravando um podcast novo. Para quem não sabe, também tem um outro podcast que eu faço em parceria com a Aline, chama Não Dito. E esse novo podcast, Devaneios Filosóficos, ele vem para marcar um novo lugar, um lugar onde eu posso falar um pouco das minhas vivências, perspectivas, das minhas ideias e, principalmente, devanear sobre a vida. Para quem não sabe, ou para quem sabe eu vou repetir, eu tenho um blog chamado Devaneios Filosóficos e daí que vem o nome desse podcast. Esse blog ele foi criado no final de 2017 e ele é oriundo de uma página de Facebook que tem o mesmo nome e que foi criada em 2015. Então, essa ideia de devaneios filosóficos já vem me acompanhando pelo menos ali na forma de se expressar para as pessoas, para fora do mundo, desde 2015, a partir de uma página de Facebook, que depois um blog, depois um canal no YouTube, depois foi para o Instagram. E agora tá aqui, né, com vocês num podcast, só para isso. E contando um pouco assim dessa história, quando eu começo a pensar em devaneios filosóficos, isso aí já tem muitos e muitos anos na minha vida. Desde muito jovem, eu sou aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente que gostava de ficar perguntando as coisas, saber o porquê das coisas, entender por que isso funciona desse jeito e não do outro. E eu já fazia muito isso. E teve uma fase da adolescência que eu começava a escrever poesias, poemas, coisinhas desse tipo. Não tenho todas mais, mas conforme eu vou crescendo, teve uma época da fase adulta, lá para os meus 23 anos, imagino, que eu comecei a fazer anotaçõezinhas no celular. Eu fazia notas de celular. Então eu pegava, pensava uma coisa na vida, na rua, ia lá no meu celular, bloco de notas e escrevia. Quando o tempo foi passando, lá em 2015, era mais ou menos o meio do ano, 2015, eu comecei a anotar mais ainda com essas notinhas de celular. Até que eu falei, por que eu não crio uma página no Facebook, na época estava em alta Facebook, por que eu não crio uma página no Facebook para colocar, por exemplo, essas notas? E também eu sou uma pessoa da imagem, gosto de fotos, gosto de tudo isso. Aí eu comecei a pensar, tá bom, vou criar uma página. Que nome? O que eu posso pensar? Aí eu lembro de uma palavra que um professor de ecologia falava na minha primeira graduação de biologia, que era devaneios. Ah, vocês não vão ficar com devaneios aí não na hora da prova, escrevam coisas objetivas, tal. Ele sempre falava essa palavra. E eu gostei da palavra. Quando eu fui procurar o significado, eu falei, devanear é falar essas coisas aí meio alucinada, meio perdida. Então eu gostei. Aí eu criei o nome da minha página, Devaneios Filosóficos. E nessa página, o que eu fazia? Pegava ali as minhas frases, porque eu só anotava frases no meu bloco de notas, e colocava uma imagem de fundo e a frase, como se fossem esses cartõezinhos que a gente fazia antigamente, né? Frases de efeito com a paisagem. Aí eu vou colocando, começo colocando 1, 2, 3, aí coloco várias.
Só que chega uma hora que eu quero falar por que que aquela frase é aquela frase, né? Porque a frase geralmente ela é uma soma. Ela é o resultado de uma reflexão que virou uma frase de efeito. Aí eu começo a explicar essas frases. Começo a explicar a frase, dar uma faladinha em um parágrafo. E assim eu vou indo. Só que um parágrafo começa a ficar pouco. Então eu começo a fazer em 2 parágrafos, 3, até que chega um ponto de que, em se tratando de Facebook, né, as pessoas não estão ali muito para ler textão. Pelo menos não na época, hoje em dia Facebook, nem sei se o pessoal usa tanto mais. Mas aí eu comecei a pensar, poxa, eu acho que eu não posso mais ficar colocando tanto texto aqui numa legenda de Facebook que não é um público que vai querer necessariamente ler, né? E se eu criasse um blog? Aí isso foi no final de 2017 para 2018. Eu falei assim, acho que eu vou criar um blog. Aí eu conversando com alguns colegas que tinha blog, fui pro WordPress e coloquei lá Devaneios Filosóficos, ver se tinha alguém. Eu falei assim, não tem. Tinha alguns outros nomes parecidos, aí eu coloquei. Depois eu comprei o domínio, né, para ficar só devaneiosfilosóficos.com. E aí eu peguei esses mesmos textos, esses mesmos cards que tinha lá no Facebook, levei para o meu blog Devaneios Filosóficos, recém-criado, e ali, pela primeira vez, eu consigo fazer algum conteúdo que possa ser expandido. Só que mesmo assim, até então, os textos não eram tão longos, eram textos mais curtos, só que com mais tamanho do que no Facebook. Só que com uma diferença, as pessoas que me seguiam no blog, que não eram e não são tantas, eram pessoas mais assíduas, que liam as coisas que eu escrevia. E eu conseguia também usar o blog como uma construção de um raciocínio. E com a diferença que eu acho que essa é muito notável. O blog era para mim como se fosse um diário online, onde eu pudesse colocar pensamentos sem ter que me preocupar muito com o que as pessoas iam pensar, sem ter que me preocupar se as pessoas iam achar aquilo legal, se iam achar aquilo um pouco entediante, um pouco pesado demais, como dizem por aí. Mas eu fui fazendo. Só que com o tempo, e isso é uma característica importante minha, né, que eu penso, conforme eu vou pensando sobre as coisas, conforme eu vou criticando o cenário, criticando as pessoas, criticando certos comportamentos sociais, certas performances, eu também vou me tornando uma pessoa mais realista, o que para algumas pessoas é visto como pessimista. Então, se quiser fazer uma junção, é um pessimismo realista. Não é um pessimismo do tipo que só reclama, que só vê defeito, que nada vai acontecer e que não sai do lugar. Pelo contrário, era um certo pessimismo baseado num desencanto pela sociedade tal qual eu conhecia, e que esse desencanto me aproximava de uma visão mais realista do que eu podia tocar e o que eu podia ver. E isso vai aparecendo de forma muito marcada em cada texto que eu vou escrevendo. Eles começam com uma crítica muito forte em relação à religião, depois eles vão passar por uma crítica em relação à obediência, a comportamentos muito silenciosos, mas que conduz muita parte do que a gente entende por sociedade. E depois eu começo a criticar questões relacionadas a gênero, no sentido de patriarcado, depois raça, e agora eu falo muito sobre raça, sexualidade, afeto, relacionamentos, amores e tudo mais. E eu vejo que existe essa progressão, ou essa maneira mais espiralar de falar sobre a vida, tudo isso girando em torno de um eixo, que é esse eixo mais realista, realismo pessimista. E o que acontece também é um certo incômodo, porque para a maioria dos conteúdos que eu vejo, que eu leio e que eu procuro e que são apresentados até a minha pessoa, são conteúdos muito otimistas. Ou, se eles são não tão otimistas, eles sempre tentam, de uma maneira ou de outra, se desculparem por serem pessimistas ou realistas demais. E eu sinto falta disso. Eu sinto falta de ouvir as pessoas falando um pouco mais do que elas acreditam, porque eu já vi muitos bastidores de pessoas que falam muito bem, muito otimismo pela internet, mas que quando você vai conversar com as pessoas, elas relatam cansaço, elas relatam desânimo, elas relatam um lugar de esgotamento, e quando eu pergunto por quê, elas estão dizendo que é porque, se não fizer de um jeito mais abrangente para conseguir público, também não consegue um certo dinheiro. Não consegue uma visibilidade que vai dar a essas pessoas um acesso material à própria vida, serviços, palestras, condições financeiras para comer. Não é nem coisa de luxo, mas que no mundo que a gente está vivendo,
nesse movimento todo muito acelerado, a gente acaba olhando para as coisas como elas estão e acaba procurando maneiras de sobreviver. E às vezes, não raramente, essa sobrevivência está muito associada, por exemplo, a você ter que fazer coisas que não necessariamente você concorda. E é uma coisa, né? Uma arapuca, uma coisa assim, meio que uma cilada da qual você não consegue escapar com tanta facilidade. Por quê? Você tem que comer. Para comer, você tem que interagir com um certo sistema social de funcionamento. Esse sistema tem umas tecnologias e tem todo um discurso interno próprio. Você concordando com ele, você pode entrar nele e retirar seus recursos e conseguir o que você gostaria. Ou não querendo participar, você vai resistir a ele até onde você puder e até onde isso não colocar em risco a sua sobrevivência. E com tudo isso, você acaba às vezes não tendo nenhum direito de escolha sobre que lado você quer ocupar, mas que no nosso lugar social, na nossa vivência de sociedade, é colocado como a maneira neoliberal, pensando aqui no Ocidente, né? A maneira neoliberal da gente encarar a sociedade, atribuindo ao sujeito, à pessoa, as dificuldades, atribuindo às pessoas as responsabilidades que só elas deveriam assumir. Então aí que vem todos esses questionamentos, porque o neoliberalismo marca isso. Ele marca o sujeito como responsável por tudo, não só pelas suas escolhas e conquistas, mas pelas suas derrotas. Qual que é a grande vantagem disso? A grande vantagem disso para o sistema é que assim, né, gente? A gente vai passar a nos responsabilizar tanto pelas coisas que o próprio sistema não tem mais culpa, não tem mais implicação. E esse é um grande problema. A psicologia, a filosofia e tantas outras coisas políticas e sociais contemporâneas têm colocado o sujeito como foco e têm esquecido um pouco que o social também interfere nisso. E eu gosto de pensar nesse lugar, né? De que qual que é a parte da vida, o que que tem na vida que a gente está esquecendo de fazer ou que está sem tempo de fazer porque estamos sendo pessoas atropeladas, né? Estamos sendo atropelados o tempo todo por muita tarefa, muita coisa para produzir, muita coisa para entregar, muita coisa para falar, muita coisa para ouvir e de repente a vida passou. De repente a vida passou e de repente a gente olha tantas coisas que poderiam ter sido e que não foram, como diria Manuel Bandeira, uma vida inteira que poderia ter sido e que não foi. E chega um ponto que quando algumas pessoas ainda em vida, né, obviamente, se dão conta do que está acontecendo, quando elas se dão conta do que tem sido a vivência e o viver, elas percebem, talvez em um momento que eu não sei se é tarde demais ou se é o momento certo, mas percebem num momento de muita angústia que esse tempo todo elas vestiram certas roupas como se a vida fosse uma festa fantasia. E para essa festa fantasia ganha quem se caracterizar de um jeito mais diferente do que é. Esse é o grande, né, o grande negócio de uma festa fantasia. É você conseguir estar ali de um modo que seja diferente de você o bastante para ser outro ser, outra pessoa, e por isso ser chamado de fantasia. Algo que não existe em comparação com o real. E se a vida é uma festa fantasia, eu te pergunto, qual roupa você tem usado com mais frequência? Qual roupa você tem escolhido ao longo do tempo para se fantasiar de algo que não é você, para poder tentar um encaixe no mercado de trabalho, tentar um encaixe nas amizades que você tem, tentar um encaixe na sua família, no seu gênero, tentar um encaixe no seu relacionamento afetivo, afetivo sexual? Qual tem sido, e eu suspeito que tem sido alguma, a fantasia que você tem usado com mais frequência? Qual é a fantasia que você ainda não usou, mas que você fica olhando o tempo todo na vitrine da vida, na vitrine da sociedade, escolhendo, pensando, medindo e analisando e criando expectativas de quando será que eu vou usar essa fantasia? E outra pergunta, né? Quando você se olha no espelho, quando eu me olho no espelho, o que será que a gente vê ali? Será que a gente não vê mais uma pessoa, a gente vê um manequim? A gente vê um boneco ali, uma boneca, uma peça que vai por onde vai ser projetado todos os sonhos e nelas vão ser colocadas fantasias, porque a gente nem coragem mais tem e talvez nem condição ou energia a gente tem mais para olhar para a gente mesmo e falar, poxa, mas eu também sou alguém.
E é aí que entra também o outro golpe, né, dessa angústia, dessa festa fantasia, que quando a gente se vê como nós somos, pode acontecer de esse nós, quem nós somos, ser tão diferente daquilo que nós projetamos para ser e tão diferente daquilo que o nosso entorno pede que sejamos, que a gente não tem tanta força não e nem coragem de assumir que nós somos aquilo mesmo. Isso se passa no campo da raça, quando uma pessoa racializada se descobre racializada num meio totalmente embranquecido, o que ela faz agora? Ela rejeita aquelas marcações de branquitude, corre o risco de perder o grupo, o espaço no grupo. E em relação ao gênero, quando a gente se percebe uma pessoa que não é cisgênero, uma pessoa trans, e a nossa conduta e o nosso pensamento, nossas vontades não estão naquele lugar cisgenerificado, da cisgeneridade, onde só existe o homem e a mulher e todos os atributos que existem são para classificar quem é homem, quem é mulher e quem é doente, caso não seja nenhum desses dois. E quando a gente se percebe não cis, como que a gente consegue lidar com essa realidade? Com essa realidade tão diferente e tão fora do comum e do padrão? E é nisso que eu chamo a atenção. É nesse sentido que os meus textos do blog, é nesse sentido que as minhas reflexões ao longo do tempo têm caminhado e que hoje estou aqui nesse podcast, nesse primeiro episódio, para trazer essas pontuações de que conforme a gente vai se encantando pela descoberta, talvez a gente se desencante pelas coisas que nós já descobrimos. Talvez a gente se desencante pela maneira como a gente foi construído ao longo do tempo. Talvez a gente se desencante até mesmo de quem nós somos hoje, enquanto um produto do que foi feito, porque é um súbito, às vezes um mal súbito, mas é um impacto muito grande quando a gente olha para nós com um olhar mais realista, quando a gente olha para a sociedade com um olhar mais realista e rejeita ou tende a rejeitar alguns discursos muito prontos de um otimismo, de um coach, de uma religiosidade, uma religião, que não nos ajudam, que não nos constroem num lugar saudável. Então, o que fazer depois que tudo isso é revelado? O que fazer quando a gente descobre a vida é uma festa fantasia? Que roupa que eu vou usar? Que roupa que eu estou usando? Que roupa que eu queria usar? O que a gente faz com isso? São muitas possibilidades, mas não é o objetivo desse primeiro episódio, não é o objetivo, talvez, nem desse podcast, dizer o que fazer, mas pensar sobre como estamos fazendo, como estamos pensando a nossa vida. E falar que, assim, né, muitas vezes a gente tem esse desencanto com as coisas porque a gente achou a vida inteira que só existia um caminho possível. E eu até tenho uma frase que eu tô olhando bem para ela aqui enquanto eu tô gravando isso, que tá num quadro meu grande e que vai virar um podcast em algum momento porque é um assunto bem importante. A frase diz: a vida é um sopro, respire com calma. E a vida é esse sopro. A vida dura um intervalo muito curto se a gente comparar a imensidão que existiu antes de nós e a imensidão, a eternidade que existe depois. O que nós temos é um sopro, um intervalo, uma insignificância. E muitas pessoas não sabem lidar com essa insignificância porque, não por acaso, aprenderam que insignificância é sinônimo de algo ruim, é sinônimo de algo que não deveria nem existir. Quando eu acho que se a gente soubesse da nossa insignificância e do quão rápido dura tudo isso, e do quão efêmero é tudo isso, talvez a gente quisesse construir novos lugares com novas perspectivas do que a gente pode fazer, em vez de achar que o para sempre é para sempre mesmo, né? Quando na verdade, já dizia, o para sempre sempre acaba. E é isso que eu queria trazer nesse primeiro episódio, eu queria trazer esse tom. É um tom realista. Esse podcast não se pretende otimista, não é construído nem por uma pessoa otimista, muito menos para pessoas otimistas demais. É um podcast para trazer sensibilidades, para trazer realismos, realidades diferentes, olhares mais frios sobre a vida, e não olhares necessariamente para tornar a vida mais fria, mais sem graça, mas para a gente poder enxergar ali o que tem mesmo atrás dessas roupas. O que tem atrás desse espelho que reflete só uma sociedade fria, adoecida, neurótica, narcisista, que procura de tantas formas, de tantas maneiras, de tantos modos e caminhos, produzir e reproduzir uma lógica capitalista.
Esse podcast, portanto, é um podcast para a gente se questionar. Eu tenho formação em ciências biológicas, depois eu fiz o meu mestrado na Universidade de São Paulo e no Centro de Excelência Marinha, lá na Espanha, sobre neuroanatomia e neuroendocrinologia. Depois a minha graduação em psicologia na USP e agora estou terminando também meu doutorado em psicologia experimental na USP. Tem uma frase de Franz Kafka que diz que quanto mais inteligente a pessoa fica, mais ela tem vontade de morrer. Eu atribuo essa frase a uma grande realidade mesmo, e talvez o morrer eu substitua também ou acrescente por desistir. E muita gente que ouve isso fica impactada, porque, nossa, como assim você fala de morrer? E as pessoas não estão acostumadas a morrer. Só que a maioria das pessoas também não vivem. Elas só estão aí, vegetando, sobrevivendo. Então, viver não é uma coisa que todo mundo faz. E morrer é uma coisa que a gente faz o tempo todo. E não tem problema morrer em nós uma ideia que a gente não quer mais, morrer em nós um vínculo que a gente não quer mais, que não nos compreende mais, que não nos faz bem, morrer um sentimento que era baseado num preconceito. Por que que essas coisas não podem morrer? Por que que tudo tem que ser vida para sempre? As coisas acabam, os vínculos acabam, a gente pode, e eu digo que às vezes a gente deve desistir. Quem não desiste nunca, como dizem, né, que somos brasileiros e não desistimos nunca, quem não desiste nunca só não consegue não desistir se for uma pessoa muito aliada ao sistema. Nós que queremos mudar a vida, o sistema, que queremos encarar a vida com mais realismo, nós precisamos desistir do patriarcado. Precisamos desistir da cisgeneridade, desistir do racismo, da transfobia, da misoginia, do classismo. A gente precisa desistir de tudo isso para que a gente consiga, então, dar um passo rumo a um outro lugar. Isso também é um desencanto. As pessoas acham que não pode se desencantar. A gente precisa de vez em quando se desencantar das coisas, decantar as nossas emoções, para depois começar algo diferente, algo que possa ser embasado num olhar que vai ser muito mais baseado na nossa realidade objetiva e, a partir daí, quem sabe, a gente procurar novas maneiras e novos encantos. Desistir de um encanto único, desistir de uma visão única sobre a vida, é você resistir e insistir e existir para novas formas de viver, para novas formas de conquistar espaços, de conquistar novos rumos, novos campos. Alguma coisa em nós vai morrer e outras vão nascer, porque a vida ela é desse jeito, ela é feita de renovos, ela é feita de reconstruções. As pessoas querem só se desconstruir, mas quem só se desconstrói um dia não é nada, porque se desfez por completo, né? Então a gente reconstrói, ao passo que uma coisa é destruída, outra é reconstruída, uma se desconstrói, outra se constrói, e a gente vai se autodesconhecendo, e nessa vida a gente vai construindo nossos caminhos e devaneando muito, devaneando bastante, questionando, para chegar ao ponto da gente conseguir não se abalar tanto quando alguém fala uma coisa mais profunda, mais intensa, porque, né? A gente está vivendo uma sociedade em que, se você fala uma coisa mais profunda, um pouquinho mais forte, um pouquinho mais sensível, você tem que procurar terapia. Ai não, isso que você está falando é muito bad. Por que que isso é muito bad? Porque nós não estamos acostumados a viver sem o nosso comprimido de felicidade, de anestesia, de fantasia. E quando alguém vem e te dá uma dose maior de realidade, o comprimido não faz efeito. A gente está acostumado cada vez mais a tomar mais e mais soma, para quem leu Admirável Mundo Novo, aquele comprimido que te faz bem e te faz feliz. A gente naturalizou isso, e esse comprimido a gente compra nas esquinas, nos bares, nas igrejas, nas festas, a gente compra isso nos programas de alienação televisivas, de rádio, nas redes sociais, naquelas conversas cujo objetivo é simplesmente refrescar a cabeça. Como que a gente refresca a cabeça? Colocando um monte de comprimidos anestésicos. E não que a gente não possa, não que a gente não deva, porque ninguém precisa o tempo todo também ficar martelando a sua própria cabeça. Mas por que que a gente também se acostuma a só querer buscar por esses tipos de alívios? Porque a gente não aprende a lidar com um pouco mais de realidade
para inclusive encontrar novas doses, novas formas, novos caminhos para ser no mundo. Novamente, a vida como ela é colocada nesse lugar fantasioso, nesse lugar super acessível para todo mundo, que é uma falácia, nesse lugar meritocrático, nesse lugar onde existe um Deus único que vai cuidar de você para sempre, a vida é colocada como se fosse uma festa fantasia. E eu pergunto novamente, se a vida é uma festa fantasia, que roupa você está usando? E por quê? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?